Pessoal, estou aqui para dar continuidade aí na minha história. Não vai ser até fácil hoje para gravar, porque hoje estou bem emocionada, porque peguei algumas fotos aqui para ver e fiquei super emocionada, porque você acaba lembrando aí, né, lá daquela época de como que era e estar aqui gravando, compartilhando com vocês esse momento está sendo bom até para mim também, de reviver um pouco, né, tudo isso. Então, bateu uma saudade, vi as fotos do meu pai, sabe, de como que era ali. Então, era tudo muito simples, mas tinha o seu lado bom também, né? Tinha aquela coisa da simplicidade, da roça, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo aí no longo da nossa jornada, né? Então, vai ser bem emocionante. Vai ser bem emocionante gravar esse vídeo, né? Eu vou dar continuidade, vou falar um pouco aí da mudança, né? Da minha primeira mudança que eu fiz aí na vida. Mas antes, falando uma coisinha pra vocês. Estava lembrando aqui, até tem uma foto lá da casa da minha avó, né? Eu não convivi muito com os meus avós, principalmente por parte de mãe, foi assim, bem pouco. Por parte de pai, né, eles moravam muito perto, né, da nossa casa, porque era uma colada na outra, né, então a gente vivia próximo. O meu avô paterno, ele morreu, eu era bem novinha, então eu não lembro dele, mas a minha avó, ela morreu bem depois, então eu convivi com ela, e eu lembro que ela tinha um altar, né, ali na casa dela, que tinha vários santos. Ela era bem, assim, bem religiosa. Então tinha uma foto aqui, né, eu estava aí relembrando de tudo isso, desses momentos. Então, além de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho aí da minha história, né, aí a pedido, né, que nem como eu falei aí no meu primeiro vídeo, a pedido, assim, de Deus, porque realmente eu não queria, é muito, assim, desconfortável sair aí da minha zona de conforto, mas está sendo bom até para mim mesmo, né, vim aqui compartilhar, relembrar esses momentos, porque realmente algumas coisas ali ficam esquecidas na nossa memória. E antes de falar em minha primeira mudança, gente, uma outra coisa, que é algo que ficou assim bem marcado na minha mente lá na roça, quando eu vivia na roça, foi um momento que a minha mãe, ela teve um acidente lá onde a gente morava, na casa, no quintal. Então, ela acabou furando uma veia da perna dela, né, era um, como que chama, gente? Um traveto. É traveto? Esqueci até o nome. Então, acabou furando a perna dela, né? E eu lembro que saía, assim, muito sangue da perna dela. Eu fiquei, assim, tão desesperada, né? E gritando. Então, eu lembro que esse momento foi, assim, muito desesperador, de ver ela no chão e ali ver muito sangue escorrendo. Então, o meu tio levou ela pro hospital, e eu lembro, assim, desse momento da gente indo pro hospital. Então, foi algo, assim, bem desesperador, e algo, assim, que, como foi algo muito forte, então fica marcado, né, na nossa memória. Então, foi um dos momentos que eu vivi lá. Gente, falando um pouco também do ensino, né, da educação, porque imagina, era tudo muito simples, né? Era tudo muito simples, assim, inclusive a escola, né? Então eu sinto até eu tive um atraso, porque a minha prima é a mesma idade, tem a minha mesma idade, né? Ela foi primeiro para a cidade, então ela acabou avançando mais rápido nos estudos, se formando primeiro do que eu. Então, por causa disso, né? Por morar lá, por ter ficado mais tempo lá, eu acabei tendo aí um ano de atraso, né? Quando eu comparo eu com ela, e a gente tem, assim, a mesma idade. Então, como que aconteceu aí essa primeira mudança, né? Foi uma mudança ali para perto, né? Não era longe, a cidade não era longe, era próximo lá do povoado. E a cidade tinha ali uns 14 mil habitantes, né? Era uma cidade pequena, né? Mas comparado com o povoado que a gente morava, era um lugar grande, né? Então, isso só foi possível porque os meus irmãos, como eu tinha falado no primeiro vídeo, ele já morava lá na cidade com a minha tia, e eles trabalhavam em uma loja, né? Então, quando a gente se mudou, eles pagavam o aluguel, né? Isso só foi possível porque eles pagavam o aluguel. E depois de um certo tempo, né, minha mãe começou a vender salgados, né?
Então, como a gente dependia totalmente, gente, da roça, né? Quando a gente morava lá na roça. Então, quando era a época que não dava nada, né? Então a gente não tinha ali nada, né? Então, como era tudo dependendo ali da roça, então por isso que tinha momentos mais difíceis, né? Inclusive, assim, referente a alimento, eu sou super habituada a comer coisas assim da roça, coisas assim da roça, né? Mais naturais, eu acho que por causa aí de onde que eu vim, né? De onde que eu vim. Então, sou totalmente assim habituada. Quanto mais próxima ali do natural, mais eu prefiro mais, né? Então, eu acho que é por causa desse contato, né? Dessa raiz aí. Então, essa mudança só foi possível aí por causa dos meus irmãos, né? E depois de um tempo, a minha mãe começou a vender salgados, isso para ajudar ali na parte da alimentação, né? Para colocar comida assim na mesa, né? Porque ainda era bem difícil aí quando a gente mudou para lá, era algo extremamente simples, né? Então, minha mãe vendia salgados e cocada, e depois ela ficou assim super conhecida, todo mundo conhecia, né? Todo mundo conhecia ela. Os salgados dela eram maravilhosos, a cocada também, então fazia super sucesso, né? E o pessoal sempre comprava, né? Depois de certo tempo, o meu irmão mais velho, ele veio para São Paulo, né? Ele veio para São Paulo para trabalhar. E o que aconteceu? Ele veio para São Paulo e juntou com meu pai ali, que ainda trabalhava na roça, para comprar uma casa, né? Então a gente morava de aluguel e eles se juntaram ali para comprar uma casa. Então os meus pais, aí com o meu irmão, compraram uma casa lá na cidade pra gente ter ali uma casa própria, né? Então isso foi bom, né? Sair ali do aluguel para ter uma casa. Meu irmão, gente, inclusive ajudou a comprar também os móveis, né? Então ele foi ali fundamental nessa mudança, ali no momento de comprar uma casa, de comprar ali alguns móveis para colocar na casa. Então era algo extremamente simples a casa, mas a gente tinha ali uma casa na cidade, né? Então a gente saiu ali do povoado, que a gente era mais simples ainda, nem tinha móveis praticamente na casa, né? E a gente estava agora em um lugar maior, tinha uma casa depois de um tempo ali morando no aluguel, a gente depois teve uma casa e aos poucos ali foi comprando os móveis e foi ali arrumando a casa. Então nesse momento eu estudava, né? Eu estudava e eu ajudava bastante também ali a minha mãe na preparação dos salgados, né? Então eu lembro, estudava de manhã, na época eu estudava de manhã, então acordava mais cedo. Ó, já tinha isso de acordar cedo, gente, por isso que eu acordo cedo. Eu já acordava cedo ali para ajudar ela a fazer os salgados antes de ir para a escola, né? Então isso já me dava ali uma responsabilidade, né? Então outra coisa era tarefa, assim, era limpar a casa, era algo que a gente fazia também, e até comida. Como minha mãe saía para vender os salgados, né? Então eu e minha irmã, que ou uma fazia comida ou a outra limpava a casa, né? Então a gente fazia ali um revezamento. Então as duas já tinham ali uma responsabilidade, né? Então a gente tinha esse papel dentro de casa. Acho que isso me ajudou, né? A ter ali responsabilidade, entender, né, que é necessário, né, fazer. Então minha mãe fazia essa parte aí de venda e ajudava muito, né, foi o que ajudou a gente ali na alimentação, né, de melhorar ali a situação financeira, de comer. Então foi fundamental ela ter começado aí fazer essas vendas aí dos salgados e cocada. O meu pai, gente, ele ia ali na roça praticamente diariamente, né? Porque a gente continuava tendo a casa lá e também tinha as plantações. Eu lembro de ir até com ele, né, pra roça depois, volta lá. E a gente ia de bicicleta, não era tão perto assim, mas a gente ia de bicicleta. E lá na cidade, gente, comecei a fazer amizades, né? Conhecer pessoas, né? Eu praticamente não tinha tanto contato, né? Ali até os meus 7 anos, era poucas pessoas, né? Que o povoado era muito pequeno. Então lá na cidade
que eu fui fazer ali as minhas amizades, e também tinha a minha prima, né, que ela morava ali no povoado comigo, e lá na cidade a gente morava perto uma da outra também, então a gente cresceu junto, né, praticamente, né, a gente uma fez parte aí da vida da outra, né, e a gente era praticamente, assim, quase as mesmas amizades, né, porque a gente andava todas juntas, então era praticamente as mesmas amizades, né, até quando comecei a sair, a gente sempre saía, né. Eu lembro que lá a gente tinha um hábito de uma ir para casa da outra, sentar na porta, passar a noite ali conversando. Era bem essas coisas assim, bem de interior, né? E era super tranquilo, né? Hoje em dia não é nem tão mais tranquilo como era antigamente, né? Mas eu lembro sempre de ter esses momentos, né? De sentar ali na calçada da rua e ficar conversando ali em toda a paz, né? A paz do mundo. Então a gente começou a sair, a gente saía juntas, né? Então eu lembro que às vezes minha mãe ficava brava que a gente saía, né? Mas queria aproveitar, gente, era época de aproveitar. Aproveitava, depois que foi ficando mais velha, queria ir para as festas, né? Então tinha festa de carnaval, festa da cidade, e tinha na cidade vizinha, então queria aproveitar, né? A gente queria aproveitar aí esses momentos. Então, esse período que eu vivi lá, dos 7 aos 18 anos, eu nunca saí de lá, né? Nunca tinha saído de lá para ter uma experiência, conhecer uma cidade grande, né? A gente ia ali nas cidades que era ao redor, né? Que era ali próximo, mas eram cidades pequenas. Nunca tinha tido uma experiência de vir em São Paulo, por exemplo, de ir em Salvador, por exemplo. Então, nunca tinha tido essa experiência, até porque também os meus pais não tinham essa condição, né? Então a gente só vivia ali mesmo, né? E aproveitava o que a cidade tinha ali para oferecer, né? Eu sempre falo ali com as meninas, né? Com minhas amigas, que a gente aproveitou bastante, né? Ali a nossa época, né? Eu não posso falar que não aproveitei, porque a gente aproveitou bastante. A gente ia também, lá tinha rio, né, cachoeira, então a gente ia sempre, não sempre, mas a gente sempre aproveitava, né, e era muito, muito bom, né, então eu posso dizer aí que referente a isso, a gente aproveitou ali aquele momento, quando eu tava morando ali na cidade, né, de aproveitar ali aqueles momentos, né, com os amigos, então quando a gente se encontra, né? Então a gente acaba relembrando aí esses momentos, né? E é legal quando a gente encontra as pessoas aí que fez parte aí do nosso passado, né? Pra gente relembrar. Voltando um pouquinho mais atrás, né? No ano de 2007, né? Eu tinha aí em torno de 14 anos. Foi aí um momento, um ano muito difícil, que foi uma perda, né? A maior perda aí da minha vida, que foi a perda do meu pai. Ele ficou doente, então ele estava com câncer. Eu lembro que ele ficou um bom período ali na cama, sem poder caminhar, sem poder levantar, sem poder comer direito. Ele foi ficando super fraco, né? E eu até carregava assim uma culpa de eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter cuidado mais dele, né? Ficava aquela coisa dentro de mim. E demorou muito para sair, eu até não falava sobre isso, né? Então eu sentia que eu poderia ter feito mais, e demorou para eu entender isso, né? De entender ali a situação no momento, né? Eu era nova, que eu não tinha muita noção ali do que estava acontecendo, né? E nem imaginava que poderia perder ele, na verdade, né? Nem imaginava, pensava que ele estava doente e ele iria se recuperar, né? E eu lembro que um dia antes dele morrer, eu lembro que eu sonhei, a cama dele estava ficando na sala, e eu lembro que eu sonhei, né, que não estava mais lá a cama, estava um vazio. Então foi Deus ali avisando, né? Estava chegando ali o momento. Então eu lembro que antes dele morrer a gente foi no hospital, e depois que a gente saiu de lá, aí ele faleceu. Então foi assim um dos momentos mais difíceis. Gente, falar, relembrar disso sempre me deixa assim, eu fico super emocionada. Terei que dar aí continuidade, gente,
no próximo vídeo.